Esse podcast foi gravado pelo professor Henrique Albuquerque, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Olá, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? É o seguinte, esse recadinho aqui para vocês é sobre Camões. Camões é nosso assunto, tá aí na sua apostila. Camões é um dos grandes nomes, se não o maior nome da literatura em língua portuguesa. E Camões teve uma vida bem complicada, a vida dele passou por altos e baixos, e a vida dele reflete na sua obra. Camões teve uma formação nobre, teve uma vida muito boa, só que ele se envolveu em problemas lá em Portugal e acabou tendo que ir navegar. Camões foi marinheiro e fez parte das navegações portuguesas do século XV e XVI. Não, Camões não veio para o Brasil, para a sorte dele, não é? Mas ele foi navegar na costa da África, na Índia e na China. Aliás, diga de passagem, Camões chegou a morar na China durante boa parte da sua vida. Em vários momentos, Camões passou por perigos terríveis, naufrágios, guerras. Camões, aliás, era militar, perdeu um olho, inclusive, em batalha. E essa vida dele, sempre muito cheia de altos e baixos, se reflete muito, muito na sua obra. Camões está no Renascimento, na época do classicismo. Só que o Renascimento, ele propõe uma confiança no homem, o chamado antropocentrismo. O homem domina a sua vida, o homem domina o seu destino. Só que a vida de Camões não era assim. Então, olha que coisa interessante. Camões está num período histórico no qual o homem tem grande confiança, só que ele mesmo não tinha confiança nele e na vida dele por conta desses episódios muito trágicos, né, que aconteceram na vida dele. Por conta disso, a poesia do Camões, ela tem características do classicismo, do Renascimento, mas ela antecipa um tema do barroco, um tema da instabilidade. Há um tema muito importante no Camões, é o tema do desconcerto do mundo. Concerto com C. Concerto de música. Na verdade, mais ou menos, porque existe o concerto com S, aquele que você conserta coisas quando elas quebram. Esse concerto com C, que você geralmente acha que ele tem a ver exclusivamente com música, ele é outra coisa. Concertar com C, o verbo concertar, não é apenas tocar em concerto, mas é harmonizar. Concerto pode ser harmonia. Aliás, é daí que vem o termo concerto de música. Portanto, desconcerto com C, desarmonia. De onde vem a desarmonia do mundo? Vem da vida do Camões, que não conseguia se encontrar nesse mundo. E aí esse tema do desconcerto do mundo, esse tema de um certo pessimismo, de uma instabilidade, de olhar para o seu futuro e não ter certeza o que vai acontecer com ele. Tá? Esse tema aparece muito, muito em Camões. O amor em Camões também é um tema muito forte, muito importante. E como é que era, ou como é que deveria ser o amor na literatura do classicismo? Um amor idealizado, puro, perfeito, um amor no qual você descreve a beleza da mulher amada, mas sempre de um jeito muito convencional, muito distante. O Camões foi um homem da vida, né? Ele viveu bastante, ele teve muitos amores. E, de novo, o tema do seu tempo não combina com a sua vida. Camões vê o amor como uma coisa que é tensa. E por que ela é tensa? Porque ele ama de forma espiritualizada, mas ele também ama de forma bem carnal. Camões. Camões foi um homem da vida, viu, pessoal? Então isso faz com que ele acabe levando esse choque entre a carne e o espírito, entre a idealização e a realização, para o tema do amor. De novo, amor em Camões nunca é um amor suave, tranquilo, é sempre fonte de tensão. E
claro, a gente não poderia, falando de Camões, não poderia deixar de citar os Lusíadas, o grande poema épico que conta a história de Portugal, uma história que mistura história e história mítica. Não é? Portugal teria sido criado por ninguém mais, ninguém menos do que Ulisses. Olha que coisa interessante. Camões apresenta aqui uma filiação dos portugueses ao grande herói grego, porque ele mesmo, Camões, sabe que está construindo os Lusíadas, um poema épico, à imagem e semelhança dos grandes poemas épicos gregos. E quais são os dois grandes poemas épicos gregos? Claro, você sabe, a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero. Os Lusíadas narram duas histórias, na verdade. A história da navegação do Vasco da Gama, que saiu de Portugal, saiu de Lisboa e foi até a Índia, e no meio do caminho, quando ele volta da Índia, cheio de especiarias, cheio de dinheiro, ele para na região de Melinde, na África, e conta para o rei de Melinde a história de Portugal inteira. Literalmente toda a história de Portugal inteira. Ou seja, é como se, pela voz do Vasco da Gama, você tivesse a história de Portugal desde o começo até aquele tempo. E uma coisa curiosa, quando o Vasco da Gama volta para Portugal, deveria ser uma volta gloriosa. Afinal de contas, foi o primeiro país a dar a volta na África, chegar na Índia, comprar as especiarias e passar a perna lá nos italianos. Mas o Camões coloca na voz do final do poema, Os Lusíadas, um tom pessimista, um tom decadente. E por quê? Porque Camões sabe o império colonial português, esse grande império que estava sendo construído, era um império muito frágil, era um império muito limitado, era um império que cedo ou tarde seria passado para trás. Por quem? Pela Espanha. E, aliás, Camões teve o desgosto, né? Para ele foi um desgosto terrível de ver tropas espanholas entrando em Portugal quando da morte de Dom Sebastião, um tema que você também aprende em história. Dom Sebastião morreu, na verdade, diz os portugueses, ele desapareceu, e aí o trono português caiu na mão dos espanhóis, que roubaram, saquearam todo o ouro que Portugal havia acumulado em décadas e décadas de comércio com o Oriente. Ou seja, o final dos Lusíadas é um final pessimista, o que não combina com o poema épico. Geralmente, poema épico é feito para louvar um povo. Ilíada e Odisseia elogiava os gregos como os melhores do mundo. Portugal, no caso, o Camões fez o contrário, mostrando que os portugueses estavam em decadência e não em ascensão no final do poema. Gente, é um privilégio vocês lerem Camões, né? Camões escreveu na nossa língua, é um privilégio ler Camões na nossa língua original. Leiam Camões, que vocês com certeza vão gostar. Selecionem alguns sonetos, são vários, alguns sonetos, e leiam alguns trechinhos dos Lusíadas, está tudo aí na internet para você. São poemas muito longos, então você não vai ler todos. Leia alguns para você ter o privilégio de poder ler este gênio maravilhoso da língua portuguesa que fala a nossa língua. Um abraço, boa leitura!